E chegou o momento de você aprender a usar Markdown definitivamente. Aliás, essa forma de formatação não serve apenas para desenvolvedores escreverem os seus textos bonitinhos em arquivos README em repositórios do GitHub. E você sabia que o Markdown atualmente já é o padrão para várias ferramentas, como o Google Docs e até o clássico bloco de notas do Windows. Mas vai muito além também de criar títulos, negrito e itálicos. Ele já é o queridinho das ferramentas de IA, sabia? Como o ChatGPT, Claude, Notebook LM, todos suportam e até têm preferência por esse padrão. E nesse vídeo vamos te mostrar como sair do zero e escrever seus prompts e textos como artigos, roteiros e até livros utilizando essa linguagem maravilhosa. Eu já utilizo o Markdown há pelo menos uns 9 anos aqui diariamente para escrever os roteiros e ele me dá muita velocidade para fazer as coisas aqui no Código-Fonte TV, incluindo artigos. Inclusive, esse mini curso foi escrito em Markdown. E já vai me dizendo aqui nos comentários antes da gente começar se você já usa ou não Markdown no seu dia a dia. Então vamos embora aprender. Só para você ficar sabendo, ó, Markdown foi uma invenção maravilhosa criada em 2004 por John Gruber. Ele, apesar de cientista da computação, ele é blogueiro e podcaster. Então, o objetivo foi justamente para criação de conteúdo. O Markdown cria textos planos em formato fácil de ler e de escrever e é possível converter para HTML. Então, nós podemos dizer que o Markdown é uma linguagem de marcação de texto leve, assim como o HTML. Ela é utilizada nos mais variados lugares, como a gente falou, como apps de mensagens, fóruns de discussão, documentação, sites e até arquivos chamados README, muito utilizados no Git por profissionais de tecnologia. Inclusive, algumas das formatações que nós temos hoje no WhatsApp também são feitas em Markdown. Bom, a ideia desse mini curso é começar do básico e ir avançando aos poucos. Para você começar a estudar Markdown com a gente, nós queremos te mostrar algumas ferramentas. Primeiro, a StackEdit.io. Se você não quiser instalar nada, você pode utilizar ele. É um editor completo, eu até recomendo, tá? E olha só, a gente começa aqui, ele já vem com um documento já pré-pronto aqui, com várias formatações aqui diferentes, tá? Que existem. E ele já tem um preview aqui na lateral. E ele já é uma forma de você editar e já ver ali o resultado, né? É muito top. Além de ter uma barra de ferramenta aqui também. Você pode exportar o arquivo, criar links, etc. Mas esse não vai ser o editor que a gente vai usar, tá? Isso aí é caso você queira ficar praticando, né? Na web aí. Isso, usar online. Então é uma boa ferramenta. Mas eu quero te mostrar aqui, dentro do GitHub, até que a gente está falando aqui de um canal de desenvolvimento, de programação, geralmente a gente olha sempre nos repositórios um arquivo chamado readme.md. E essa é a extensão geralmente que se usa, né? Markdown. Mas existe também a extensão .markdown, tá? Isso também você pode ver aí, de vez em quando, é menos comum, mas dá para ver isso também. E a partir do momento que nos repositórios você tem esse arquivo na raiz do projeto, e em outras pastas também você pode criar, tá? Então, se você tem uma subpasta lá no projeto, se você criar um arquivo README, ele vai ser visualizado justamente aqui, ó, na própria interface do GitHub, ele mostra. Então é muito comum. Então o README, ele é um ponto de entrada ali dos repositórios. Nesse caso aqui é um repositório nosso, você vê que tem imagem, tem aqui, ó, formatação, tem código, tem várias coisas aqui, ó. Tem link e fica tudo bem organizado, né? É uma ótima forma de você apresentar para outra pessoa o seu código ali que está naquele repositório, né? Só de curiosidade, ó, vou clicar aqui no arquivo e a gente consegue ver a versão RAW, né? A versão crua aqui, ó. E tá aqui, ó, o nosso Markdown já com a formatação certinha. Agora, tem como usar também o Docs, né? Igual nós falamos. O Google Docs, ó, se você colocar docs.new, vamos criar um arquivo novo. Óbvio que você já deve estar acostumado aí, né, com a marcação aqui, a formatação, tudo que ele tem. Mas se você quiser gerar aqui um título, ó, você consegue, ó. Vou botar em inglês. Ó, subtítulo. Tá vendo? Dá para fazer. Ah, mas negrito, ó, dá também, ó. Ó, negrito não, né? Nesse caso é itálico. Negrito seria com 2 aqui, ó. Isso aí você confundiu por causa do WhatsApp, Gabriel. O WhatsApp usa com um só. Tá vendo? O WhatsApp usa também. Então, aqui dá para usar, mas não dá suporte a tudo que a gente vai aprender. Então, a gente não vai usar o Docs. É muito mais rápido você fazer um título colocando uma hash e um espaço do que indo lá formatar título e tudo mais, né? Vamos combinar. Então, aprendendo Markdown, você vai estar apto aí a usar vários editores na internet. Mas, como aqui é um canal de código, nós vamos usar mesmo o VS Code, né? O VS Code. Por que nós vamos usar? Porque ele é muito bom, rápido, e aí você tem suporte a
várias extensões. Nós gostamos bastante dessa aqui, que tem mais de 3 milhões de downloads, ó, a Markdown Preview Mermaid Support. Mas por que a gente vai usar ele especificamente? Porque ele tem o Mermaid Support. Pois é. E o que é esse suporte? Ele dá a possibilidade da gente criar fluxogramas e diagramas dentro do Markdown. E a gente vai ver isso, tá? Mais no final do vídeo. Calma, não pula. A gente vai ver isso ainda. Cara, é muito top e rápido para você criar essas ligações, os fluxos e etc. Então, para você que gosta de documentar seus projetos, cara, ter essa extensão e aprender isso com o Markdown é, cara, excelente. E esse minicurso só está sendo possível para a grande parceria que nós temos com a Hostinger. Se você acompanha aqui o Código Fonte TV, sabe que nós utilizamos várias soluções da Hostinger. Nossos preferidos são os VPS, porque neles a gente consegue realizar todas as configurações necessárias para qualquer projeto. Sabe por quê? Porque nós temos o poder do root em nossas mãos. Mas também temos a facilidade de instalar ambientes completos, como ferramentas como o N8N, e dá para fazer isso com apenas um clique. E se você precisar escalar a sua infra, dá para usar a Hostinger também, pois ela tem uma API para gerir os seus servidores via código, o que vai ajudar muito todos os tipos de aplicações. Então, sendo um usuário avançado ou buscando rapidez e praticidade, a Hostinger vai te atender com um serviço de extrema qualidade. Então eu vou te deixar um convite, é que você use o nosso link, que está aqui na descrição, com o nosso cupom de desconto, que está aqui na tela, na descrição também. Dá uma navegada na página e você vai ver com seus próprios olhos que a Hostinger tem uma solução para as suas demandas e com o melhor custo-benefício. Agora você já está vendo aí o nosso README MD e por ele você já consegue ver a estrutura inteira do curso. E nós também fizemos o seguinte, a gente separou cada um desses itens do curso e nós criamos um arquivo separado. Tudo isso vai estar acessível através de um repositório no GitHub, onde você vai poder ver o README todo devidamente organizado e também acessar todos os arquivos. E aí, se você esqueceu de alguma coisa, volta lá, consulta e dá uma estudada. Mas a gente vai fazer algo diferente aqui. A gente falou, né, que Markdown é muito utilizado por inteligência artificial, não é? Uhum. Então, a gente pegou todos esses tópicos aqui que a gente vai estudar. Eu poderia muito bem ter ido lá na documentação oficial do Markdown e ter criado o conteúdo aqui, todos os exemplos. Mas como a inteligência artificial e a gente quer usar todo o poder do GitHub Copilot, a gente vai fazer a geração desse conteúdo agora, no momento da gravação, usando a inteligência artificial. Vamos ver se isso vai dar certo, hein? Mas é uma ótima forma até de você estudar alguma coisa. Olha, você cria ali todos os tópicos que são necessários no seu estudo e vai utilizando o GitHub Copilot para te dar uma ajuda, né? E vamos começar então vendo justamente o mais básico, né? São os títulos e como a gente cria as hierarquias. E aí você vê, olha, ele vai do H1 até o H6. É o equivalente ao HTML, né? Se você já viu HTML, já vê essas tags, né? Uhum. H1, H6, subtítulo, subtítulo. Você chega a usar H6, é mais raro, né, de se ver, mas... É bem difícil, né? Porque H3, H4, aí você já vai para o parágrafo, né, cara? Mas existe uma forma de você utilizar desse jeito, hierarquicamente, justamente por causa do SEO do Google, né, que ainda é relevante. Nesse caso aqui, pode usar dessa forma também, até para a gente ter uma equivalência, para você converter, por exemplo, um documento de Markdown para HTML, você ter essa facilidade. E aí como funciona? É justamente você adicionar mais hashes aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Ou seja, um número de hashes é equivalente ao número do H, né? É, ao nível que você está criando ali. Agora, pô, mas por que está aqui com Markdown escrito? Bom, vamos ver isso aqui, ó. Se a gente vier aqui, como a gente tem uma extensão do Markdown, eu posso colocar um preview e aí aparece aqui justamente o documento já formatado. Vou colocar lado a lado aqui para a gente poder observar como a gente está fazendo. Quando a gente coloca esses caracteres aqui, né, em Markdown, a gente vai ver isso, a gente está inserindo um código e ali dentro a gente pode escrever qualquer coisa. Então, ele ignora a formatação do Markdown ali por conta desse... Porque ele encara aquilo ali como um código. Então, a gente consegue ver como fica o Markdown mesmo no preview. É. E aí a gente vê aqui justamente o código. A gente pode mudar para outras coisas também, por exemplo, JavaScript, a gente vai ver isso daqui a pouco, né? Se tiver um código, Gabriel, calma, a gente ainda chega lá. Se tiver um código JavaScript, ele formata direitinho, fica bonitinho. Mas vamos ao exemplo de como de fato fica, né? Vamos. Então, vou botar aqui, ó, exemplos. Aí, nesse caso aqui, a gente vai mostrar já renderizando, ó. Do H1 até o H6, você vê como é que fica ali pequenininho, né? Mas ele ainda fica em negrito, né? Então, ele ainda tem essa formatação. O ideal de boas práticas, que a gente vai ver agora, é só usar, na verdade, um H1, igual o documento HTML.
É verdade, nós usamos a licença por estarmos ensinando e tem mais de um H1 no mesmo arquivo, mas não é mesmo ideal, não. Então, por exemplo, deixa eu tirar que ele deu muita informação aqui ao mesmo tempo. Ó, use apenas um H1 por documento. Essa é uma dica boa. Utilize H2 para seções principais e H3 para subseções. Também é boa. Mantenha hierarquia lógica para facilitar a leitura e navegação. E evite pular níveis. Eu acho que essa aqui é matadora. É verdade. Eu acho que é comum, embora não seja correto, a gente até vê. Você vê um H1 seguido de um H3, porque você acaba ficando mais preocupado com a beleza do que com a estrutura em si. E isso não é interessante, né? No Markdown, isso é essencial. Você conseguir definir e manter o nível ali das informações. Até para ter uma boa interpretação, tanto no editor, mas quando você vai usar numa IA, você vai usar um documento para imprimir esse tipo de coisa, né? E o legal é que essa dica serve para HTML também, né? Porque para SEO também vai fazer toda a diferença. Além, então, das boas práticas, existe uma outra forma da gente escrever título, que não é usando ali o cerquilha, né? Ou a hash, né? A hash acho que todo mundo entende. Então, você pode usar com traço e com igual. Agora, tem diferença? Poxa, tem diferença, né? Ó, o igual é usado para criar justamente o título H1 e o traço é utilizado justamente para criar o tipo H2. Então, você vê como é que fica aqui esse exemplo. Ó. Então, são menos comuns, justamente. Se você já usou, por exemplo, terminal para escrever texto, a Vanessa lembra disso, né? Ai, que velha. Olha, como eu lembro, a gente não usava até sinalzinho demais para fazer uma interseção entre colunas. Pois é. Quem é velho vai lembrar desse tipo de título. Então, a gente pode colocar, por exemplo, assim, ó, título 1. E se eu colocar, tá observando aqui, né, o preview. Se eu colocar o igual, olha só como é que ele já bota o título. Basta um igual. Mas, geralmente, quando a gente vai usar assim, a gente faz mais, ó. Fica assim. Para ficar visualmente bonitinho. Mesmo sem preview. Então, para usar o título 2, é a mesma coisa. Ó. Ali está um texto normal, quebrei a linha, botei um traço embaixo, já é o suficiente. Tá? Então, essa coisa de linha, quebrar linha, às vezes um espaço que você precisa dar, isso faz completamente sentido e diferença dentro do Markdown. Às vezes é isso que vai fazer com que seja interpretado. Tá? Então tem que prestar bastante atenção nisso. Então, nesse caso aqui, ó, pode botar vários aqui que não tem problema. Formatação de texto é aquele item básico, mas extremamente importante ali no dia a dia. Eu digo que título e formatação é o mínimo aqui que você precisa aprender para mexer com Markdown, tá? Para aquele usuário básico é isso. E aí a gente vai ver como é que é negrito. Muito simples, ó. Tópicos você já viu aqui, ó, com traço, né? Porque todos aqui já estão em já viraram tópicos aqui. Então, negrito, itálico e riscado. É as formatações mais básicas aí, ó. Você usa 2 asteriscos para negrito, 1 para itálico, diferente do WhatsApp, né? O WhatsApp usa o underline ali, né? O underscore. E o texto riscado é o tio-tio, é. Então, como é que fica? Ó, com exemplos. Vamos ver exemplos. Exemplos sem o código. Sim. Olha lá. Negrito, texto e itálico. Se a gente quiser, olha só o que acontece. Uma curiosidade aqui do Markdown. Tem muitos espaços. Todos os documentos que você vai ver, você tem muitos espaços entre um e outro. Se você tira o espaço entre uma quebra aqui, ele ignora isso. Tá vendo como é que fica o resultado? Então, tem que dar espaço mesmo, tá? Um espaço, né? Tipo, uma quebra de linha para ele realmente entender que tem uma quebra de linha, um parágrafo novo. Então, isso acontece em todo documento. É uma regra aí do Markdown. Vamos ver agora combinação de formatação. Como é que ficaria, né? A gente pode botar itálico, aí fica um monte de asterisco aqui, tá vendo? Misturado, mas é assim que fica mesmo, ó, não tem jeito. Fica um pouco estranho de ver, mas funciona. Funciona. E código inline. Olha só como é que... A gente já viu aqui como é que funciona, né? Markdown. Mas se a gente quiser um outro tipo de código programação mesmo, né? Então eu vou tirar esse exemplo que ele deu aqui, que está muito ruim, que a gente já viu isso, mas eu vou usar JavaScript, ó. Mas aqui ele mostrou um texto, eu não quero também, eu quero só o JavaScript, peraí. JavaScript. Agora sim, ó. Olá, mundo. Tá vendo como é que fica? Eu especifico, eu boto aqui crase, e aí coloco... Eu fecho aqui também para criar um bloco, né, de código. Especifico aqui a linguagem, tá? Então, obviamente, como ele dá suporte a esse tipo de linguagem, ele já formata. Eu posso, por exemplo, usar outra linguagem que eu quiser. Fala outra linguagem aí, qualquer. C. Ah, tem que ser C? Tem que ser... Não gostei. Não gostou? Eu vou usar Go.
Tá bom. Vou usar Golang. Aí eu coloco aqui Go, olha só. Já tem um exemplo e ele mostra. Um exemplo É bom que aqui. ele faz um highlight ali de acordo com a linguagem e fica bem melhor de entender, né? Então, vamos usar aqui, por exemplo, Rust. Olha lá, ele também formata direitinho. Então, para quem programa, para quem quer mostrar exemplos de código, cara, não tem coisa melhor do que utilizar esse tipo de coisa. Então, eu vou até colocar aqui, ó, fazer uma hierarquia com JavaScript, para a gente ficar com ele formatadinho. Ele só bagunçou porque ele colocou um markdown ali separado, Gabriel, depois pode ajustar. Golang, é isso aqui, né? Uhum. E aqui Rust. Tá vendo? Então, fica aqui os nossos exemplos certinho já. Ele acabou gerando aqui um de Python, vou deixar, tá? Justo. Vou deixar, porque afinal de contas é a linguagem, Python, mais, né? a linguagem mais utilizada do mundo, né? Agora eu quero ver o seguinte, eu quero ver quebra de linhas e parágrafos. Como a gente já tinha explicado, como é que funciona, cara? É simplesmente você dar um enter, dar um espaço, e aí você cria outro parágrafo. Esse é um exemplo de linha com quebra de linha. Aí, tá vendo? Ele deu uma quebra. Esse é um exemplo com quebra de linha. Olha lá, ele quebrou. Exemplo sem quebra de linha. E um exemplo de parágrafo, que a gente já tinha visto, né? Então, você tem um parágrafo aqui. O segundo parágrafo, ó, aí, na verdade, você tem que dar um enter aqui para a gente ter o parágrafo quebrando. Bem simples, né, de entender. Uhum. Para listas e organização, a gente já deu até um spoiler aqui, né? Porque Só de abrir o arquivo já dá spoiler, o Gabriel, olha só. próprio arquivo aqui já deu. Mas a gente tem a ordenada e não ordenada. Então, vamos ver como funciona isso. Ó. A lista ordenada e não ordenada são usadas para organizar informações de forma clara e concisa, tá? Ok, sabemos. Beleza. Listas ordenadas numeradas, aí você usa o e o ponto, olha só. Uhum. E listas ordenadas, o marcador é o traço. Tá, até aí tudo bem. Mas e as listas alinhadas? Eu quero saber isso. Ó. Como é que elas vão ficar? Então, quando você tem as listas alinhadas, você simplesmente, olha só como é que você faz. Você usa o espaço. Simples assim, tá? É como programar em Python. Você tem que dar espaço ali. A formatação, a indentação faz toda a diferença. Aqui no Markdown também. Então, dessa forma, a gente tem ali ó, uma hierarquia. Se a gente for usar, por exemplo, ó, ali, frutas, vegetais, entendeu? Então, olha como é que você consegue subir o nível e descer o nível. E agora para as numeradas. Eu quero listas alinhadas com listas ordenadas. Não, eu quero com numeradas. Pronto. Então, olha como é que funcionaria nesse caso. Ó. A mesma coisa, você pode justamente usar o espaço para ir criando um subtópico. Mas ele não vai numerar automaticamente, né? 1.1, 1.2, isso aí você vai ter que fazer. Mas dá para fazer igual a lista não numerada, né? Ele já puxou o próximo tópico, que é justamente fazer lista de tarefas, e a gente utiliza aquele checkbox. Exato. Então dá para fazer isso no Markdown, que é excelente, quando a gente cria as nossas tarefas, né? Como é que faz isso? É com colchete. E a gente usa muito isso no Google Docs, dá para utilizar. Quando a gente cria as nossas tarefas ali, tem algumas coisas que a gente quer listar, a gente quer listar para alguém e alguém dá um checkbox. Isso dá para criar. E justamente a gente precisa utilizar com os colchetes. Então, quando a gente coloca uma tarefa concluída, por exemplo, a gente usa o traço, tá? Coloca colchete, coloca o X e fecha ele. Se a gente quer uma tarefa que não esteja feita, e aí você deixa aqui só um espaço, né? Um colchete, espaço, fecha colchete. Dessa forma, a gente tem aqui uma tarefa que ainda está pendente, né? Vamos dizer assim. Agora, esse visualizador aqui não transformou numa caixinha de check, né? Dependendo do visualizador, ele faz isso, fica mais bonitinho do que o tá aqui, né? Se a gente for usar, por exemplo, no Google Docs, quando eu coloco um colchete, fecho ele e dou um espaço, você vê que ele já formata aqui automaticamente, ó, no check. E a dica final é quando usar cada tipo. Eu acho que isso aí precisa de explicação, mas tem gente que ainda tem dúvida, será? Ok, mas isso vai muito além do Markdown, Gabriel. Pois é. Use listas ordenadas quando a sequência dos itens for importante. Ó. Use listas não ordenadas quando a ordem não for relevante. Isso está óbvio, né? Sim.
Use listas alinhadas para organizar subitens de forma hierárquica e use listas de tarefas para acompanhar o progresso das atividades. Vamos deixar aqui essas dicas para vocês, se você ainda se confundia com isso, né? Pelo menos agora está tudo às claras para você. Agora vamos começar a sair um pouco do básico. Saiba você que dá para criar links, dá para criar várias coisas, né, internas ali para e-mail, telefone, dá para colocar imagens, que a gente já viu também, mas a gente vai ver isso depois. O negócio agora é a gente saber como faz para criar links. Aí existe uma regrinha realmente. Olha, os links são criados usando o seguinte, você usa o colchete, você coloca o texto do link e entre parênteses depois a URL, tá? E tem que ser aquela URL completinha. Então, por exemplo, ó, que ele coloca aqui, Google, entre colchete, e aí coloca o endereço do Google. Se você quiser colocar só o endereço mesmo, por exemplo, dá para fazer assim, ó. Ah, mas eu quero só o link. Então você consegue fazer assim. Ó. Isso que assim, o próprio link fica com a descrição do conteúdo, né? Então, ó, se você colocar assim, ó, ele já aparece como link, tá? Então não tem problema. Mas o ideal é você botar um texto ali, né? Você personaliza o texto que você vai usar, né? Ó, os links com texto personalizado permitem que você exiba um texto. É justamente o que a gente explicou. Bom, link de referência, isso é muito utilizado para você colocar algo no rodapé. E principalmente para você poder reutilizar o mesmo link, né? Isso seria muito útil, inclusive, no HTML, né? Se desse para fazer. Olha como é que funciona. Você tem o texto do link e aí você coloca aqui, cria uma numeração, tá? Que você define. E aí, por exemplo, você pode definir, poxa, nesse caso aqui, ó, número 1, e você depois coloca o link que você quer. Olha como é que fica na visualização. O link não aparece, tá vendo? Então, por exemplo, ó, Google 1. Isso entre colchete, né? E tem que o Google entre colchete e o 1 entre colchete. E aí você diz, poxa, qual é o link do Google? É número 1. Se você quiser referenciar esse link novamente no documento, basta colocar ali o colchete 1 de novo e ele vai gerar o link. E se esse link mudar por algum motivo, você só tem um lugar para você modificar ele dentro do documento, né? Mal comparando, é como se fosse uma variável, né? E aí facilita bastante. Então é bem útil, tá? Isso aqui para organização, ainda mais com documentos grandes, ajuda bastante. Outra forma de você criar um link é criar âncora. Aí tem uma equivalência no HTML, né? Quando você navega por página HTML, você coloca lá um hash e um nome, e aí depois você define um nome lá para uma tag, dá para fazer isso também aqui no Markdown. E aí, como funciona também com hash, ó, mas ao invés de você colocar lá HTTP, blá, 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 você coloca o texto em colchete e coloca o ID da âncora entre parênteses com um hash aqui, tá? Um tralha, um cerquilha, sei lá. Você fala como você quiser. Como é que a gente vai usar isso na prática? A gente vai ter aqui, ó, tipo uma seção, tá vendo? Com um link, e ele fica aqui com um link, ó. E eu vou chamou de seção 1, então você pode botar o nome que você quiser. Claro que você tem que referenciar com o mesmo nome. E aí, quando você quiser criar um link para ele, você pode usar aqui entre chaves o nome dessa seção. Ou seja, ele vai criar esse link. Você diz qual é a seção que você quer linkar e depois você, a partir do momento que tem o texto daquela seção, você nomeia ela da mesma forma. Isso é bem útil para você fazer uma espécie de índice no seu documento. Então você coloca lá o índice inicial e nomeia cada um dos seus tópicos de acordo para poder linkar. Mas existem links especiais, assim como existe no próprio HTML. Ó. Então dá para criar, por exemplo, link de e-mail, e-mail to, link de telefone, tel, 2 pontos, igual no HTML, tá? E a gente consegue já linkar essas coisas da mesma forma que a gente faz com o documento HTML. E aí, quais são as boas práticas aqui, ó, que a gente pode aprender? Use links descritivos que indiquem claramente o destino. Mantenha a consistência na formatação dos links. Teste todos os links para garantir... isso aqui é... Isso vai muito além de Markdown. E diferenças entre flavors, né? GitHub, GitLab, etc. Aí pode realmente ter uma diferença. Acessibilidade, né? Use texto alternativo quando necessário. Evite links quebrados ou desatualizados. Essas dicas aí estão genéricas demais para o meu gosto. Agora a gente vai ver se o Markdown consegue realmente trabalhar com elementos de fora, né? Tipo imagens, né? Vídeos, esse tipo de coisa. A gente já deu spoiler de que dá, Gabriel, também. Já, né? Já. Vamos ver então, ó. Como é que a gente faz para inserir imagens? É parecido com o link. A diferença é que a gente tem que usar uma exclamação aqui antes, ó. E o resto
é o caminho da imagem. É interessante que dá até para colocar um texto alternativo ali também, é indicado mesmo que a gente coloque. Né? Pode usar o caminho da imagem que esteja, nesse caso aqui, ó, no arquivo mesmo. Então, você tem o arquivo Markdown, tem uma imagem, por exemplo, na mesma pasta, basta colocar o nome da imagem. Você tem um caminho ali normal, igual na pasta, no diretório, igual a gente costuma utilizar mesmo, tá? Nesse caso, esse texto aqui que está dentro é um texto alternativo, né? O alt ali, né? Do HTML, que a gente costuma utilizar. Por exemplo, eu vou criar um outro exemplo, só para a gente botar um exemplo mesmo, né? Funcionando aqui. Exemplo real. Então, ó, logo do código-fonte. Poxa, ele já colocou aqui. Será que vai funcionar? Vamos ver. Eu acho que ele não colocou. Mas eu tenho aqui uma imagem para a gente copiar. Pra gente deixar aqui de referência, ó. Aqui, eu e Vanessa aqui, ó, um exemplo. Ele não vai mostrar o texto, né? Como a gente disse, é alternativo. alternativo. Né? Se a gente quebrar, por exemplo, a imagem, ela não carregar, aí sim vai ter aqui, né? Eu posso botar aqui, ó, Gabriel e Vanessa. O código fonte TV. Tá vendo? Mas se tiver certinho aqui, ó, a imagem, ele mostra a imagem. Ah, mas dá pra gente criar também imagens, colocar link nas imagens. E aí deve ficar uma bagunça total. Também acho. Vamos ver como é que fica, ó. Olha só. Ah, é colchete, É Chaves, é mais Chaves, é colchete. Mas a ideia aqui, olha, é justamente colocar a imagem primeiro e o link por fora, tá? E aí como é que a gente divide isso, ó? Se a gente tirar aqui só isso aqui, a gente vai ver que é só a imagem, tá? E aí depois você tem o colchete por fora aqui, que no fim das coisas, esse colchete por fora é como se fosse o texto do link. Tá? Então, se a gente quiser colocar um texto aqui, eu acho que ainda funciona. E aí depois basta colocar o link que a gente quer. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Um exemplo real. Ah lá, ele justamente pegou o link novamente. A gente pode até colocar aqui. E aí tá o exemplo, né? Tem o texto alternativo, tem depois o link da imagem em si e, por fim, o link que ela vai linkar. E qual é a regra? Você tem o colchete e os parênteses. O colchete, você pode colocar o texto, como a gente tinha explicado lá nos links, mas ao invés disso você usa a imagem. Só que a imagem também usa, né, o exclamação, o colchete com um texto alternativo e o link exatamente da imagem. Então fica um pouco confuso para quem não está acostumado. Para quem trabalha com um tag, é normal. É super tranquilo e, de qualquer forma, é uma coisa muito lógica ali. Então é fácil de se entender, né? Aquele princípio de expressão matemática que a gente via no colégio, né? Só para testar, ó, se a gente tocar aqui, olha lá, vamos exatamente para o link que a gente criou. Mas ainda existe um controle maior que a gente precisa fazer. Se você colocar, por exemplo, o link de uma imagem muito grande, ele vai ficar gigante ali. Estourar tudo, vai ficar horrendo. Nesse caso aqui, ó, ele respeitou o tamanho da imagem. A imagem é pequenininha, ele respeitou. Mas o que acontece? Nem todo o renderizador, né, ele aceita isso. Então, nesse caso, o que você pode fazer? Aí a gente ainda não entrou nesse exemplo, mas a gente vai explicar já de uma vez. Você consegue utilizar tag HTML. Olha que beleza. Dentro do Markdown. Você já deve ter visto, por exemplo, o README de perfis dentro do GitHub, e o pessoal formata, bota imagem pra caramba, bota um monte de coisa, tudo, tabela, tudo aquilo ali é HTML dentro do Markdown. Então, por exemplo, ó, vamos usar aqui uma imagem um pouco maior, distorcer um pouco, mas ele aumentou, tá vendo? Ele botou 300. Então, nesse caso, a solução é utilizar a tag HTML mesmo. A gente já mostrou aqui, né, como utilizar o texto para acessibilidade, caso a imagem não exista, ou às vezes até leitor de tela, e aí você precisa ter esse texto alternativo. Então, a gente nem diz assim, dá para fazer a imagem sem texto? Cara, a gente nem recomenda. O ideal seria realmente ter o texto junto ali. E dá para colocar vídeo? Sim, dá para colocar vídeo. Vamos ver como é que fica, né? Nesse caso, não existe um padrão também para vídeo especificamente no Markdown. Então, a solução, nesse caso, também é utilizar HTML. E sabe como é que faz para fazer isso? Você pode incorporar usando a própria tag do próprio YouTube, por exemplo. Ele já gera isso, mas a alternativa aqui geralmente é isso, você usar iframe, né? Tag iframe. Então, por um exemplo real, a gente pode vir aqui num mini curso nosso. Fica a dica. Fica a dica, né? Um outro mini curso, esse nesse caso de SQL. Então, por exemplo, se eu boto aqui em compartilhar, ó, tem aqui incorporar,
eu tenho aqui o código HTML, eu posso copiar e eu posso colar aqui. Tá? Então, nesse caso, o que acontece? Por que ele não mostrou? Porque aqui, por padrão, nessa extensão, ele desativa coisas que pode ser considerado inseguro, né? Desativar Preview Security Warning. Tá, eu vou desativar, na verdade, permitir aqui, rapidamente, só para a gente ver se a gente consegue visualizar. Ó. E agora sim, ele consegue visualizar. Então, dá para fazer praticamente tudo que a gente quer. Quando o Markdown não dá suporte, a gente acaba apelando né, para o HTML. Agora chegou a vez da gente ver como funciona as citações, blocos de código, que na verdade a gente já até viu. Eu acho que a gente deu um spoiler antes do tempo, mas foi um spoiler sem querer, talvez. Não, é porque estava no índice aqui, não era bloco de código, era código inline. Então a gente explica aqui o código inline também. Ok, mas primeiro vamos às citações, né? Ele é muito simples também de se fazer, basta você usar aqui o sinal de maior, né? E aí você pode fazer uma citação dentro da outra citação, olha só, usando aqui um espaço e o outro sinal de maior. Então, dessa forma aqui fica fácil, né? De você fazer uma citação, né? Uma aspas. Uma aspas ali, algo que você queira colocar. Para bloco de código, a gente já viu, ó, o bloco de código são criados usando ali 3 classes antes e depois do código. Você também pode especificar o código. Agora sim, ó, ele está ajudando. Ó. Então, por exemplo, no Python, tem um exemplo ali, ó, print, olá mundo. Ele também respeita a própria indentação aqui, ó, do Python, nesse caso. Então, se a gente for criar para outra linguagem, já viu isso, ó, ele também respeita. A visualização do código fica bem interessante, né? Até por conta do highlight que ele utiliza, então dá a diferença de uma linguagem para outra, igual nós falamos. Respeita mesmo. Se você quiser colocar um comentário, ó, tá vendo? Ele respeita também. Bom, de qualquer forma, tem agora o código inline, que foi o que a gente não explorou da outra vez, né? Só de exemplo, ó, eu vou colocar um exemplo aqui também de SQL. Ele também respeita. Ó. Pô, mas aí eu vou fazer uma query melhor, né? Uma query olhar mundo? Isso. Aí fica feio, né? Olha lá. Vamos usar um order, ó. Já achei que tu ia botar aí um update sem where, Gabriel. Order by nome, tá vendo? Bom que a gente faz o jabá. Se você não faz ideia do que nós estamos falando, tem que assistir o mini curso de SQL. Exato. Viu? Vamos ver então agora o código inline que a gente não tinha visto. Para inserir um código inline dentro do parágrafo, você usa uma única crase. Então, nesse caso, ó, se a gente está escrevendo e a gente quer especificar, por exemplo, o nome de uma variável ou alguma função que a gente está usando, está explicando o código em si. Ali na documentação, né? No README é muito bom também ter esse recurso. E aí basta usar uma crase aqui e outra. Olha só como é que ele já respeita. Nesse caso aqui, não dá para especificar a linguagem, né, que você está utilizando. Então, ele não vai colocar o... Difícil de saber a linguagem usando um inline ali, algo muito pontual que você está querendo explicar, né? E como dicas adicionais aqui, eu acho que também é meio óbvio, quando você vai utilizar trechos de código maiores, que tem mais linhas, obviamente você vai usar o bloco. O inline, eu acho que é para você misturar, né? Para você colocar texto normal, parágrafo ali, e com trechos que são de código, e aí ele fica com essa formatação bonitinha. Mas a dica principal aqui, que eu acho que é válida, é você sempre especificar qual é a linguagem quando você está criando um bloco. E aí, dessa forma, você garante que se o visualizador ali, o renderizador, tiver configurado, ele vai mostrar a sintaxe certinha, né? Agora nós estamos avançando um pouquinho mais no conteúdo, vamos ver ali tabelas e estruturas. Sabe que dá para criar tabela, hein? É algo que o pessoal fica, pô, será que é complicado? Cara, não é. É mais fácil que o HTML, tá? Então, para criar tabela no Markdown, olha só, cara. A gente cria tabela igual a gente digitava texto no terminal. Você usa o pipe, você usa pipe e aí traço. Aí você pode criar, por exemplo, os cabeçalhos. Aí você usa a linha aqui, ó, pipe, linha, pipe, linha. E aí depois você começa a usar realmente as linhas. Olha como é que fica isso no mundo real. Quer ver? Exemplo real. Olha, então ele criou aqui. Ainda não tá vendo? Não formatou ainda. Nome, cidade. A partir do momento que você cria ali o traço, ele já sabe que é uma tabela. Tá vendo? Basta botar os registros ali, né? As linhas que você vai utilizar. Ó. Olha só como é que fica. Bem simples, né? E aí, dá para definir alinhamento. Como é que você faz? O conteúdo das colunas, você pode utilizar alinhando, né, com os 2 pontos na linha de separação. Então, você tem alinhamento à esquerda, olha lá, 2 pontos aqui, ó.
Então, a configuração fica justamente no tracejado aqui, onde você define as colunas. Então, você pode definir alinhamento, você bota 2 pontos aqui e os 2 pontos aqui no final, e é um elemento no meio, e aqui no final. Então você tem um certo Bem controle, simples, né? 2 pontos na esquerda, a linha para a esquerda, a direita, a linha para a direita, e no início e no fim da estrutura, a linha no centro. Olha como é que fica isso aqui, ó, com um exemplo, né? Mas a gente pode botar um exemplo mais real aqui, né? Por exemplo, se a gente vai alinhar à direita, pode ser valor. No centro, por exemplo, ativo. E aqui, sei lá, pode ser o produto. Vamos ver se ele formata direitinho aqui, ó. Viu? Ficou certinho. Ficou. Gostei, né? Fica interessante fazer esse tipo. Agora, existe também uma forma de você criar tabelas um pouco mais complexas. Bom, nesse caso, eu apelaria para o HTML também, tá? Mas o HTML pode ficar mais complicado até depois de você manter. Mas, por exemplo, como é que você vai fazer mesclagem, né, de tabelas, fazer merge, né, ali de colunas. Células, né? Será que ele tem uma forma de fazer? Cara, tem. Olha só que interessante. Aqui, por exemplo, ele formatou aqui uma tabela, né, como a gente tinha feito antes, e aqui, no caso, ele simplesmente deixou vazio, né? Então, aqui, ó, é como se fosse realmente... ele ignorou essa coluna. Bom, dá para fazer tabelas mais complexas? Mais ou menos, né? Acho que aí talvez a gente teria que apelar um pouco mais para o HTML, mas dá para usar ali de algumas artimanhas para deixar a sua tabela mais bonitinha, né? Então, aqui, ó, se eu pegar um outro exemplo, a gente vai ver... O Copilot tá bagunçando o negócio aí, ó. Bagunçou aqui, tá vendo? Ali sobrando. Aí você vê como é que já desformatou completamente. Sim. Então, se a gente tira aqui, ó, vamos acertar isso, ó, como é que já fica alinhado. Então, dá para simular um pouco, né, quando a gente quer fazer esse tipo de formatação um pouco diferente, com total e tudo, mas você vê que mesmo quando ocupa um pouco mais de espaço aqui, ó, você vê que ele na formatação fica direitinho, tá? Ele ajusta e é bom que dá para você usar algumas artimanhas ali para você formatar o texto que está ali dentro, então fica organizado. Bom, e aí, justamente, como é que ele faz, né? Se ele tem algumas limitações quando se trata de tabelas, como a incapacidade de mesclar células ou adicionar estilos avançados. Para superar essa limitação, usar HTML. É o que eu faria também. Aí, ó, tem assim, extensões de Markdown que suportam funcionalidades adicionais, exportar para formatos que suportam tabelas avançadas, como LaTeX ou LaTeX, né? Ou HTML, como ele já tinha falado também. Não tem jeito. O lance é esse, né? O Markdown, ele preza pela simplicidade. Então, se você quiser coisas mais complexas, se no caso você quer para visualização, você pode usar o HTML ou até mesmo usar uma imagem com essa tabela mais complexa, né? Então, não tem jeito. Mas ainda assim, ó, existe o GitHub Flavor Markdown também. É uma outra forma de você escrever com coisas mais aprimoradas. E ali ele suporta, né, coisas um pouco mais diferentes, mais avançadas. Então, eu acho que pode ser uma solução também. Mas vamos ver aqui, então, um exemplo de uma tabela HTML dentro do Markdown, só para a gente ver se vai funcionar bem. Quando você está fazendo, eu faço a pergunta, levanta a mão aí, quem já formatou layout HTML com tabela? Vamos ver um exemplo real, então, dessa tabela renderizada, ó. Tá vendo? Então, uma tabela HTML também. O exemplo acabou ficando tão simples quanto que a gente fez no Markdown. Mas aqui para manter é mais complicado, né? Sim. Eu acho que a atualização disso aqui é mais complexa. Porque visualmente, em texto, o Markdown fica mais fácil de você olhar, né? Vamos falar um pouquinho agora de separadores, como organizar melhor o Markdown, porque dá para fazer cagada no Markdown se você... Sempre dá. Né? Mesmo ele sendo hierárquico certinho, dá para fazer muita bobeira se você não prestar atenção, né? Linhas horizontais, tem que ter, né? No título ali tem algumas coisas que a gente faz, ele já adiciona, tá vendo? Uma linha horizontal. Mas se você quiser fazer isso entre parágrafos ou em outros momentos, dá também. E olha só como é que funciona. Para a gente fazer isso, basta colocar a linha. Eu não vou nem usar aqui esse Markdown aqui como exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, texto, linha, olha lá, tá vendo? Então, ó, você fez uma linha aqui, ó, um traço, né? Ele já cria uma linha, igual a tabela, né? Para gerar ali as colunas, né? E mais texto, tá vendo? Então, fica bem simples de utilizar
E aí você pode fazer o separador que você quiser ali, né? Realmente isso fica mais organizado. Agora, se colocar uma quebra de linha ali, ele não leva em consideração que o texto anterior passou a ser um título, né? Senão ele acaba fazendo essa confusão. Ah, né? sim, é verdade. É verdade, ó. Ele já estava deixando passar aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ele acha que é um título, lembra? A gente viu como é que era? Título Sim. com traço. Então, na verdade, para ter um separador de verdade, olha só, a gente precisa ter uma quebra aqui de linha. Então, você coloca aqui para ficar. Aí sim, organizado, ó, você tem realmente isso. Se tocou disso? Não, né? Então já ia fazer besteira igual eu fiz aqui, né? Bom, e aí vamos falar sobre espaçamento e quebras também. Esse tipo de coisa que acaba gerando esse tipo de problema. Esse mole que eu dei aqui, com certeza. É um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo, né? Então, ó, o que ele criou aqui, ó, você pode criar quebras de linha usando 2 ou mais quebras de linha consecutivas. Isso pode ser útil para organizar o conteúdo. É justamente o que eu disse ali. Então, nesse exemplo, que está bem parecido aqui com o anterior, ó, eu tenho o texto, tenho aqui a linha, mais texto, e aí, olha, você vê aqui como é que a quebra de linha aqui, ele não necessariamente criou um novo parágrafo, né? Ficou tudo junto aqui, né? Mas uma coisa que a gente não deixou muito claro ainda. Se você tem um texto e você quebra a linha, tá? Às vezes só para organizar a visualização, e você continua aqui com o texto, ele, na verdade, na visualização, ele não vai mostrar como se fosse uma coisa só. Quando você dá justamente um espaço, assim, uma outra quebra, e aí você gera um outro parágrafo. Mas se você dá 2 espaços aqui no fim da linha, aí sim, você força a quebra. Né? Interessante. Então é diferente, porque não é um novo parágrafo, né? Ele está simplesmente quebrando a linha, né? Ó, vou fazer aqui também, ó. Tá vendo? Essa coisa de espaçamento e quebras é super importante da gente ficar atento nisso, para não ter nenhum problema de formatação, você controlar tudo certinho. Vamos ver aqui algumas dicas que são importantes quando a gente vai criar textos e artigos em Markdown, textos longos, tá? Porque é muito fácil a gente se perder. Porque no arquivo README, ou às vezes até algum artigo, as coisas são mais curtinhas assim, são mais definidas, e fica mais fácil. Mas eu já vi, por exemplo, e-book inteiro escrito em Markdown, completamente viável, né? Então, uma das coisas que a gente vai enfatizar aqui, e você já viu a gente falando durante esse vídeo, é justamente você ter os níveis hierárquicos ali do seu conteúdo. Você controlar muito bem isso. Seja com títulos, subtítulos, você criando listas, criando ali parágrafos, né, com espaçamento correto. E aí você passa a ter um controle maior do teu documento. Uma dica que eu achei bem interessante aqui, que de fato já é utilizada em muitos livros, é o sumário. Então aquilo ali realmente vai dar uma visão geral do conteúdo e você ainda pode colocar as âncoras para linkar justamente aquele item do sumário ao correspondente texto, né? Exatamente. Quando você tem um documento grande, é difícil até de navegar. Então, isso aí é essencial. E é o que está aqui no repositório, no nosso repositório, para você também conseguir navegar nesse curso. Chegamos no ponto do mini curso que já fica avançado. O problema é que, assim, ao meu ver, Gabriel, me corrija se você achar que eu estiver errada. O Markdown é algo que foi feito para ser simples. Então, se ele começa a precisar ficar um pouco mais avançado, a gente acaba caindo no HTML, né? Pois é. Pois é, não tem recurso avançado intrínseco do Markdown. A relação de ter coisas avançadas tem a ver ou com o HTML ou com o visualizador, o renderizador, que aí você utiliza de outros recursos, tá? Que é o caso aí do Marmade, que a gente vai ver também daqui a pouco com fluxos. Então, nesse caso, quando a gente quer coisas diferentes, tipo, se você quer cores, quer colocar imagens, tem até coisas de script também, que aí tem uma relação com segurança ou não, a gente acaba apelando para o HTML, né? Então, nesse caso, a gente já viu em alguns exemplos como gerar tabela. Você pode usar a sua tag div pré, iframes. Ele tem suporte a grande parte aí das tags HTML, né? Então, quando você não tem a possibilidade de formatação que você quer, que é algo muito específico, vai no HTML mesmo. Como nós fizemos para redimensionar o tamanho da imagem, né? Você consegue incluir a imagem com Markdown, mas mexendo o tamanho dela só com HTML. Mas aí dá para usar, por exemplo, tag div para marcar elementos. Claro que você não vai ter todos os recursos do HTML, porque a gente não está lidando aqui com uma página HTML, tá? Então, se você quiser usar CSS, cara,
Não é para isso. Não foi feito para isso. E a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente vai usar coisas que podem dar problema de segurança, né? Como scripts, por exemplo. Mas é comum utilizar, até em repositórios do Git, imagens, por exemplo, eu tenho um repositório que testa se aquele código passou em testes, numa esteira lá de CI/CD, por exemplo. O pessoal usa até, às vezes, umas imagens que checam isso, e a imagem fica verdinha, pode ficar vermelho, se passou ou não no teste, tá? É uma forma de você acrescentar recursos automáticos dentro do próprio Markdown. Mas eu vejo um pouco como uma gambiarra, tá? Mas funciona. Mas gambiarra tem esse propósito, Gabriel, elas funcionam. E aí o que seria, por exemplo, boas práticas, né? Então, a gente, manter o uso do HTML o mínimo necessário. Isso aqui eu acho que já é o suficiente, né? Para garantir legibilidade do Markdown. E é segurança, tá? Teste o documento em diferentes renderizadores para garantir compatibilidade. Então, por isso não quer dizer que vai funcionar, sei lá, no bloco de notas, como a gente disse que agora está funcionando ali o bloco de notas com o Markdown. Fazer um exemplo, né, Gabriel? Já que a gente testou tabela no outro, vamos testar aqui com um div, por exemplo, só para a gente ver como funciona. Veja bem, dá até para usar a tag style ali, né? Desde que seja inline e tem lá as suas limitações, mas dá para utilizar. Então vamos exagerar aqui, vamos colocar uma cor meio louca aqui. Pronto, tá vendo? Então, se você quiser fazer umas extravagâncias, ele deixa também. Mas existem algumas extensões, como até o Marmade, que calma, a gente vai chegar lá, né? Existem outras formas de visualização, justamente para você se adaptar a plataformas e outras formas de você criar o seu Markdown. Um desses que os desenvolvedores aí que gostam de ir mais a fundo podem usar é o GitHub Flavor Markdown. Ele tem a sigla de GFM, né? E o que ele tem? Olha, ele é uma extensão, né, popular no Markdown, amplamente utilizada na plataforma GitHub. Ele adiciona várias funcionalidades que facilitam a documentação de projetos. Algumas características, você pode criar lista de tarefas, você pode criar tabelas, permite riscar texto usando... Poxa, mas isso aí já daria para fazer, Exatamente. Né? Mas isso aqui é no código, né? Blocos de sintaxe, né? Suporte para destacar a sintaxe de várias linguagens de programação. Vamos ver alguns exemplos aqui? Aqui a gente já tinha até feito, né? Esse carinha aqui, ele não gera o visualizador aqui de tarefa. E nesse caso, você precisa de uma extensão própria para você poder visualizar certinho todos esses recursos aí, né? Além disso, você tem, por exemplo, Common Mark, e também é uma outra forma também de especificação, né? Criada para resolver ambiguidades presentes em diferentes implementações do Markdown. Ela visa fornecer uma base consistente para o desenvolvimento de ferramentas que processam o Markdown. E aqui interessante, o GFM que a gente citou, ele também tem ferramentas específicas para você mencionar usuários, issues, ou seja, é algo específico ali. Ele já está direcionado justamente para o GitHub, né? É específico para a plataforma. No Reddit também tem coisas específicas, no Discord também. Agora, uma coisa interessante, que isso aí não aparece em todos, tá? Nem todos têm suporte. É para você criar emojis, tá? Olha lá. Basta você usar, aqui nesse caso aqui, o smile, tá? Ele mostrou o smile, mas se eu botar aqui, 2 pontos, smile, 2 pontos, tá? Então, essa é a forma de mostrar o emoji. Você vê que aqui, ele não mostrou. Por quê? Aqui, esse visualizador, ele não suporta ele, Mas se a gente utilizar em outro visualizador que tem o suporte, ele já vai mostrar. No VS Code, se a gente quiser, a gente consegue instalar aqui uma extensão, só para visualizar emoji. Instalei ela aqui, tá? Markdown emoji. E aí você vê que agora, ele já aparece, tá vendo? No visualizador. E aí não tem jeito. Tudo que você precisar, a parte, você tem que utilizar ali, Por exemplo, o Markdown checkbox. Vamos ver se vai funcionar. A gente tem aqui checkbox aqui em cima. Tem, só que aqui... ele está dentro de código aí, tira o código. É verdade. Um bloco de código. Então, vamos usar sem código. Olha, já lá, formatou, tá vendo? viu? Então, já formatou aqui,
É interessante que as extensões vão se acumulando, né? E você consegue ir implementando os recursos e visualizando o Markdown da forma que você precisa. Exatamente. Então, tudo que você precisar de Markdown, digita aqui Markdown, você vai ver um monte de extensões aqui. E aí, algum recurso que você não tem aqui instalado, basta você instalar para poder visualizar. E agora nós vamos àquele bônus, a cereja do bolo, onde a gente vai explorar a extensão Mermaid, onde a gente consegue fazer fluxogramas e diagramas. E, cara, é muito simples. Você vai ficar muito feliz de ver isso, acontecendo. Fazer isso de forma tão simples com o texto Markdown. Vamos ver aqui, vamos colocar aqui os documentos certinho, já na especificação certa. Vamos ver como funciona. Olha só, a sintaxe básica, você cria como se fosse um bloco mesmo de código. E nesse caso a gente vai criar um grafo aqui, um fluxo, né? Simplesmente colocando aqui, ó, A e B. Então você diz qual é os elementos que você vai usar, né? Você vai criar ali os fluxos e você pode botar o nome, ó. Então entre colchetes você diz qual é o nome. E nesse caso aqui é um evento. E quando você usa chaves, isso quer dizer que é um bloco de decisão. Então, todos esses blocos, ó, você pode especificar como que você vai até o fim. E aí você especifica, por exemplo, se o elemento B, você coloca traço, traço, sinal de maior, e aí você faz essa ligação, e ele é o sim, né, do decisão, e aí você cria um outro processo com o colchete, e aí você nomeia com um C. Esse é o processo 1. E o B com um não, você vai para o processo D. Tá vendo como é que você usa colchete? Olha, eu acho que melhor do que falar é a gente ver, visualizar como é que está o fluxo, né? Então fica realmente muito fácil. Depois que você entende ali o que você precisa e qual é a estrutura que você precisa criar de texto, né? E fica muito mais fácil do que você usar uma ferramenta para ficar desenhando. Exato. Né? É muito pouco texto para você ter esse resultado, né? E aí, por exemplo, ó, no C, só para finalizar, você também coloca, liga ele no elemento E o D também liga no elemento E. Então, você religa ali dois elementos para o elemento E, que é o fim. Então, para fazer um fluxograma é muito simples. E se a gente quiser, por exemplo, criar um diagrama de relacionamentos, né? É o famoso MER, né? Eu lembro do MER. Eu também. Então, como é que funciona? Ó, é um ER, ó, entidade, relacionamento, diagrama. Já até colocou um exemplo aqui, ó. Então ele criou, por exemplo, uma tabela e aí ele coloca, olha, aqui é um para muitos, né? Então ele usa a bolinha aqui para muitos, coloca aqui, até aqui, ele liga para o order, que seria uma outra tabela, tá? E aí aqui também, ó, o order liga aqui no line item. Olha só aqui na visualização como é que fica, né? E aí ele chama esse relacionamento aqui, ó, de places, e aqui é o contains, tá? Então essa é a regra do relacionamento, e aí você especifica o que tem em cada. Primeiro você mostra como é o relacionamento entre as entidades, e depois você especifica ali os campos, né? Então, ó, do tipo string, nome, e-mail, order, e por aí vai. Simples também de você implementar isso. Um outro diagrama que eu acho muito interessante é o de Gantt. Esse aqui também dá para fazer muita coisa. Deixa eu montar um exemplo aqui, só para vocês verem como é que é. Esse aqui para gerenciamento de projetos, cara, eu já usei bastante isso, principalmente no Microsoft Project, não sei se vocês já usaram isso. Então, você alinhar tarefas aqui e ter uma visão das tarefas, cara, funciona demais. E mais uma vez, né? Fazendo assim por texto corrido fica muito fácil depois que você pega o jeito. Mas você viu como é que funciona, né? Ele tem suporte a outros diagramas também. Basta você criar o seu bloco de código, colocar o Mermaid, tá? E depois você diz aqui qual é o tipo de diagrama, o de fluxograma que você vai utilizar. E aí cada um tem a sua sintaxe aí diferente, né? No Mermaid. Então, por exemplo, olha, só para a gente ter a noção. Olha a quantidade de tipos de diagramas que dá para fazer. Diagrama de sequência, se você conhece o ML, você vai saber. Ó, diagrama de classe, diagrama de estado e muitos outros. Tá?
Espero que você tenha curtido esse mini curso. E se você aprendeu alguma coisa aqui que você ainda não sabia de Markdown, deixa o seu like, deixa aqui um comentário para dizer qual é o seu editor favorito, qual é a sua extensão favorita, por exemplo, no VS Code para Markdown. Ajuda aqui a nossa comunidade a crescer. Aproveita também e deixa aí uma sugestão de um outro mini curso que você gostaria que nós trouxéssemos aqui no Código Fonte. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.